Vamos pensar nesta noite no tema Não Esqueça do Mais Importante. Abra sua Bíblia em Ageu capítulo 2, o verso 1 ao 9. Ageu capítulo 2, o verso 1 ao 9. Não se esqueça do mais importante. Ageu 2, 1 ao 9. Quem não tem a Bíblia pode acompanhar na tela, está sendo projetada o texto. E assim como os irmãos se encontram, vamos estar atentos àquilo que a palavra tem a nos dizer. No dia 21 do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo o seguinte: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado com ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem ao trabalho, ao povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que eu fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. O meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. A glória desse novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Que Deus abençoe esta palavra no meu e no seu coração. Amém? Não se esqueça do mais importante. Todo o sentimento e todo comportamento tem uma causa. Nada acontece num vácuo ou num vazio sem um motivo qualquer. Por exemplo, a minha região ela foi colonizada lá em Santa Catarina por alemães e por italianos. Algumas cidades elas são praticamente bem alemães, organizada pelos alemães que vieram da Rússia. Outras já pelos italianos, que vieram também logo em seguida e colonizaram esta região. O que nos chama a atenção, queridos, é que essas pessoas, quando saíram, as suas famílias, deixaram queridos para trás, deixaram amigos para trás, deixaram parentes para nunca mais se encontrar, nunca mais se ver. E deixaram os seus pertences, deixaram as suas conquistas lá naquelas terras, tudo aquilo que produziam por causa de um regime, e tiveram que então vislumbrar novos horizontes, novas terras. Essa partida, esta experiência dolorosa, fez com que também os corações se tornassem dolorosos. Por isso que aquela geração que veio de lá, eles muitas vezes não conseguiam expressar o sentimento de carinho, de amor, de abraço, de acolhimento, porque a vida se tornou uma vida dura. Uma vida de batalha, uma vida de lutas, uma vida de enfrentamentos de novas situações, de novas realidades para não passar fome. Então a motivação se tornou o trabalho, se tornou a conquista, se tornou fazer com que as novas coisas pudessem se tornar reais para a vida dessas pessoas no dia a dia. Mas o coração ficou frio. O coração se tornou duro nos afetos, nos sentimentos.
Assim também é com uma criança que ela convive num ambiente onde existe violência, onde existe agressão dentro do lar. Esta criança ela vai demonstrar no seu comportamento, nas suas atitudes, violência e agressão. Por quê? Porque todo sentimento e todo comportamento tem uma causa. E quando a gente olha aqui, queridos, para esse texto de Ageu, os repatriados que vieram então da Babilônia, as razões de desencorajamento, de desânimo, giravam em torno de memórias nostálgicas, ou seja, memórias daquelas lá do passado, antigas, melancólicas, sobre os bons e os velhos tempos, quando aquele lugar lá no passado era lugar de gente feliz, era lugar maior, era mais belo, mais pomposo. Ou seja, no coração dessa gente havia uma grande saudades do templo antigo. A memória e o coração estavam voltados para aquela realidade daquele templo no passado. Por isso, amados, as lembranças, elas podem ser sempre uma bênção, mas também elas podem ser uma maldição. Uma grande maldição. Olhando para o passado, aqueles judeus, eles eram culpados essencialmente por vincular e associar a felicidade àquele local. O local do templo antigo. E aí eles concentravam-se no negativo, se concentravam na tragédia, uma vez que o santuoso e o periférico templo do passado tinha virado coisa do passado e desprezando tudo de positivo que Deus estava fazendo no presente. As expressões do amor de Deus, do cuidado de Deus, aquilo que Deus estava revelando aos seus corações e ainda aquilo que Ele iria fazer a partir daquele novo recomeço. E mais importante, eles estavam descartando o que verdadeiramente importa: a presença de Deus, a glória de Deus e a aliança com Deus. Desse modo, queridos, aquele povo estava trazendo à sua memória um fardo pesado demais. Aquelas lembranças do passado estavam tirando todo o contentamento, toda a alegria, toda a perspectiva de progresso, de coisas melhores na vida. A memória tinha se tornado uma maldição, porque eles se apegaram àquilo que foi o passado, e eles desprezavam o que Deus estava fazendo no presente. Mas de que esse povo se lembrava? O que é que eles traziam à sua memória? Eles se lembravam do esplendor daquele magnífico templo de Salomão. Ageu, inclusive, aqui fez uma indagação a eles no verso 3. Algum de vocês se lembra deste templo em sua antiga glória? Como ele lhes parece agora em comparação com o anterior? De fato, queridos, o templo de Salomão era uma das maravilhas do mundo antigo. Hoje nós temos pertinho de nós uma das grandes maravilhas, uma das 7 maravilhas do mundo, que são as cataratas, em Foz do Iguaçu. Enche os olhos, traz a nós um vislumbre da grandeza, do poder de Deus. E assim aquele povo, eles colocaram a sua memória neste templo, neste lugar. Só não ficou eternizado este templo porque os babilônicos o destruíram por completo. Reduziram ele ao pó. Não ficou pedra sobre pedra. Tudo foi destruído. Agora aqui em Ageu,
as mesmas pessoas que viram o templo de Salomão em todo o seu esplendor, olhavam agora para aquele templo que eles estavam construindo, esse novo templo, e isso lhes parecia uma humilhação. Para o coração dessa gente, isso era um fardo, e era reduzir todas as coisas à insignificância. Parecia tão pobre, parecia tão pequeno, parecia tão sem sentido esse templo, e então, agora eles trazem à mente a lembrança desse antigo templo, desse grande templo, e eles fazem uma comparação, e eles se sentem humilhados. Eles só conseguiam se lembrar com nostalgia da grandeza, da majestade daquela construção, não do que de fato ela representava: a aliança de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus com o seu povo. Para vocês terem uma ideia, queridos, alguns estudiosos pegaram os elementos que compunham esse antigo templo de Salomão, e eles fizeram um cálculo de quanto isto custaria nos dias de hoje. Esse templo, para se construir nos dias de hoje, ele precisaria em torno de 21 bilhões de reais. Com tudo que compunha o templo, com tudo aquilo que fazia parte do templo. A IURD construiu, segundo eles, uma réplica, uma coisa idêntica ao templo de Jerusalém em São Paulo. E o custo, a despesa que teve esse templo da Universal do Reino de Deus em São Paulo foi 680 milhões. E o templo de Salomão, 21 bilhões de reais. Do que o povo se esqueceu? Eles se esqueceram do mais importante. Eles se esqueceram da presença de Deus. Eles se esqueceram da aliança com Deus. Eles se esqueceram da glória do Senhor. Não que Deus não estivesse com eles, amados, no primeiro templo. Deus esteve lá até o momento em que levantou e enviou esse povo à Babilônia. Babilônia repatriou essa gente, trouxe para junto de si, exilou esse povo. Mas Deus também estava agora presente nesse segundo templo, mesmo que ele fosse menor, mesmo que ele fosse mais humilde, em termos de pompa, em termos de tamanho, Deus estava ali. Veja o que diz o verso 4 e 5. Mas assim diz o Senhor: seja forte Zorobabel, seja forte sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Sejam fortes todos vocês que restam na terra, mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Meu espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo. Realmente Abraão já era, Moisés já era, Josué já não estava mais, Davi também já era, Salomão já era, e o grande e glorioso templo também já era. Mas diz aqui que o Espírito de Deus nunca deixou de estar com o seu povo. A presença de Deus estava continuamente com eles. Aquele remanescente fiel estava ali sob os cuidados do Senhor, tanto agora no seu retorno, como também lá em Babilônia. E assim como Deus habitou no grande e esplendoroso templo de Salomão, Ele também habitaria nesse pequeno templo, agora em reconstrução. Trocando em miúdos, o que para os olhos deles era pequeno e insignificante, agora para Deus era a maneira dele fazer a obra se manifestar pelo seu Espírito. Por que Deus estava se revelando a este povo mais uma vez com o seu cuidado, com sua presença? Porque Deus, queridos, Ele não divide a sua glória com ninguém. A glória é só do Senhor. Se não for pelo Espírito Santo, Deus abominará.
posto que ele não vai ser glorificado. Portanto, melhor que seja pequeno e desprezível aos olhos humanos, mas pelo Espírito Santo, pela obra da graça soberana, do que daquele pomposo, maravilhoso e grandioso templo que foi feito na carne, para a ostentação daquela gente, daqueles corações. Deus estava dizendo: agora nós vamos fazer um templo pequeno, nós vamos fazer um templo humilde, e é ali que eu vou manifestar a minha glória. É ali que o meu poder vai ser visto por todos os povos. Queridos, se nós ficarmos lembrando do passado, pela ótica e pelos encantos do coração pecaminoso, e do que realmente nos importa é a presença de Deus, a glória de Deus, que se destaca na nossa fraqueza, que se destaca na nossa pequenez, na nossa fragilidade. Se nós não atentarmos para isso, jamais pode vir na minha vida e na sua vida o vinho novo. O vinho novo, ele vem quando nós olhamos para nós e nós nos sentimos tão fragilizados, tão pequenos, mas é na fraqueza que o poder de Deus se manifesta e se aperfeiçoa. É nas nossas limitações. Nós cantamos: tão fraco eu sou. E é verdade. Nós somos assim como aquele povo, um povo fraco. E muitas vezes nós esquecemos do cuidado de Deus, nós esquecemos da glória de Deus, nós esquecemos da aliança com Deus. E nós começamos a colocar o nosso coração em coisas visíveis, coisas que os olhos humanos acham que são importantes. Então, o que é que Ageu nos faz pensar? O que é que Ageu levou aquele povo a refletir nos seus corações, de modo a encorajá-los a ir à frente, a continuar pelo Espírito, trabalhando para a glória de Deus? E eu quero destacar 3 coisas que nós podemos aprender aqui com Ageu, nesse momento da história do povo do passado. A primeira coisa que Ageu nos desafia é que eu e você devemos descarregar o nosso coração do peso do passado. O seu presente e o seu futuro nunca serão e nem precisarão ser como foi o seu passado. Querido, o teu hoje e o teu amanhã jamais precisará ser como foi o teu passado. Com efeito, para os judeus do período de Ageu, o segundo templo não seria grandioso, não seria pomposo como havia sido o primeiro. O verso 3 diz: algum de vocês se lembra desse templo em sua antiga glória, como ele lhes parece agora em comparação com o anterior? Deve parecer insignificante. Amados, Deus tem o seu jeito de fazer novas todas as coisas. Deus tem o seu jeito de fazer com que estas coisas novas venham a refletir a sua grandeza e a sua glória. E normalmente os passos que Deus dá, eles são processuais, eles são progressivos e raramente eles são instantâneos. Isto quer dizer que Deus, ele vai trabalhando todos os dias na nossa vida, para que aquilo que Ele quer ser em nós e através de nós possa ser realizado. Geralmente nós plantamos, nós regamos, mas é outros que vêm e colhem. Mas Deus dá o crescimento. Eu penso que tantas vezes é assim porque Deus não quer Ele não quer ver o nosso coração amando os métodos. Deus quer nos ver amando o nosso mestre. Deus não quer que nós coloquemos os nossos olhos em coisas humanas, em construções humanas. Deus quer que nós coloquemos o nosso coração nele, na sua grandeza. Ele quer que nós coloquemos o nosso coração no doador e muito mais do que na doação.
Ele quer que nós coloquemos o coração no Todo-Poderoso e não na construção. Por isso que Deus faz tudo como Ele faz, lentamente, passo a passo. E Deus está dizendo ao teu coração nessa noite: descarregue todo o peso do seu passado. Tire do seu coração, seja de lugares, seja de situações que você viveu na sua vida. Enquanto você viver remoendo o seu passado, seja o bem ou seja o mal do passado, você vai sofrer e as novas gerações também vão sofrerem, e você vai desmotivando-as. Esse povo estava desmotivado, estava sem perspectiva, sem esperança, porque colocaram o seu coração nas coisas do passado. Eles precisavam ser libertos disso. Deus precisava arrancar estas coisas do passado para que eles experimentassem o poder de Deus. Por isso, deixe para trás aquele ideal antigo, aquele plano de outrora. Deixe para trás as expectativas de desde sempre, enterre as más lembranças, descarregue do seu coração o passado. Se você foi desprezado no passado, deixe isso lá. Se você foi humilhado, se você foi maltratado, entenda que Deus hoje, Ele está trabalhando no processo do seu coração, e Ele te aceita assim como você se encontra. Deixe as coisas do passado, não se apegue a isso, não se agarra a isso. Talvez você sofreu de bullying com os teus amigos na escola, deixe essas coisas no passado. Olha para frente, olha para Deus, olha para aquilo que Deus é, como disse o apóstolo Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e eu prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Não fique alimentando o seu coração das más recordações. Não traga na sua mente as memórias dos piores tipos de lembrança. Deixe Deus tirar isto. Deixe Deus arrancar essas memórias do passado. Deus, Ele tem algo novo para a sua vida. Mesmo que seja pequeno, mesmo que seja mais simples, mas é ali que a glória de Deus vai se manifestar. É ali que a presença de Deus vai ser notada. Porque Deus é maior do que coisas. Deus é maior do que situações. Deus é maior do que lembranças que nos escravizam. Não permita que essas memórias amargas venham a tomar conta da sua vida e venham te escravizar, venham te prender, e que você venha perder o pior daquilo que Deus tem preparado para ti. Uma segunda verdade aqui, nesse texto, que Ageu desafiou aquele povo e nos desafia hoje: deposite a sua esperança nas promessas de Deus. Os nossos olhos, queridos, nunca devem ficar fixos no passado nem no futuro. Os nossos olhos devem estar fixos em Deus, nas promessas de Deus. Ou como diz o autor do livro de Hebreus, no capítulo 12, atentando fixamente os olhos naquele que é o autor e o consumador da nossa fé, Jesus. Veja como Ageu prega para despertar a esperança da promessa de Deus. O verso 4 e 5. Mas assim diz o Senhor: seja forte, Zorobabel, seja forte como o sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Sejam fortes todos vocês que restam na terra. Mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Meu espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo. No verso 4, por 3 vezes, Ageu diz: sejam fortes. A NVI diz: tenham coragem. E no verso 5 diz: não tenham medo. Seja forte por quê? Por que ter coragem? Não tenha medo por quê? Porque o medo, querido, tinha os paralisado.
O medo tinha feito com que eles viessem a esmorecer, eles viessem a desanimar, a fraquejar. Eles entregaram os pontos e eles começaram a contagiar as gerações seguintes. Por isso que veio a palavra dizendo: tenham coragem, sejam fortes. Mas o que eles tinham medo? Por que eles tinham se esmorecido? Era medo de nunca mais conseguir ser feliz e realizado como antigamente, tendo apenas agora aquele segundo templo que aos seus olhos e pelo padrão de antes era um templo insignificante, um templo humilde e sem valor. Medo de não conseguir em face dos constantes ataques por parte dos samaritanos, esmorecendo porque a realidade do presente não condizia com as experiências do passado e nem com as experiências do coração. Medo e fraqueza porque era tudo muito lento, muito pequeno, muito difícil e muito tenebroso. Mas ainda havia uma outra camada mais profunda, em que se manifestava e se evidenciava o medo, a incredulidade. Irmãos, a raiz de tudo que nos leva a desanimar e a esmorecer é a incredulidade que existe no nosso coração. Incredulidade gera medo, medo de não se estar seguro, medo de não se estar feliz. O medo, ele te paralisa, o medo te amarra, ele te prende, ele te impede de prosseguir. O medo mina as tuas forças, o medo destrói as tuas esperanças, o medo te faz tocar a vida com os olhos para trás no retrovisor e não consegue contemplar o que Deus tem para frente. O medo só faz olhar para o desgosto, para a tristeza, para a aflição, para os problemas, e era o que estava acontecendo com este povo. E Deus claramente não concordava com a avaliação que o povo de Ageu fazia da situação. Se por um lado eles pensavam que o trabalho no tempo era de tão pouco significado, ao ponto de levá-los a desistir, por outro lado Deus pensava totalmente diferente, a tal ponto de dizer: coragem, coragem, sejam fortes, não tenham medo, prossigam, vão adiante. E por que aquela gente deveria continuar? E por que nós hoje devemos perseverar? Irmãos, o valor de um trabalho aumenta com a dignidade e o prestígio das pessoas que sempre estão dispostos a realizá-lo, que estão do nosso lado, trabalhando com a gente. Então como é que nós poderíamos menosprezar quando uma obra, quando Deus diz que Ele está presente, Ele está conosco? Quando Deus está trabalhando ao seu lado, nada é trivial. E ao povo do governador, passando pelo sumo sacerdote e até pela gente comum, Deus disse: sejam fortes, tenham coragem, mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor. Se Deus está na obra, meus queridos, não importa o que os olhos vejam. Se Deus está na obra, não importa as lembranças do passado, importa que Deus está agindo, importa que Deus está operando, importa que Deus está realizando, e Ele está ao nosso lado. E desse modo, a obra não é insignificante, as pequenas mudanças não são insignificantes. Enfim, aquilo para o que Deus nos chama, jamais será insignificante. Por isso tenha coragem, tenha força, vá adiante, não tenha medo, descarregue o seu coração das coisas do passado, não permite que o teu coração fique preso a estas coisas do passado, e ainda mais, deposite a sua esperança nas promessas de Deus, promessas essas de que Deus sempre estará conosco em todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus não abandona o seu povo, Deus não abandona os seus filhos, Deus está com a sua igreja. Por isso apenas coragem, coragem, tenha força,
vá à frente. E para finalizar, deleite-se nas promessas de Deus para o futuro. Deus, Ele só remete o seu povo numa única direção, sempre para frente. Deus sempre envia o seu povo para frente. Deus sempre trabalha o seu povo para frente. Ele nunca os envia de volta para o passado, apenas para a fundamentação, ou seja, apenas lembrando do fato histórico de que Cristo um dia foi na cruz. Não! Jesus, Ele nos remete para frente, para prosseguir para o alvo, porque Deus, Ele tem uma promessa para a sua igreja. A igreja estará com o Senhor de eternidade a eternidade, para todo sempre. Deus não nos leva de volta, Ele nos leva para frente. Ele nos leva para a eternidade na sua presença. O justo, ele vive de fé em fé, não daquilo que ele vê. Fé na graça futura de Deus. Fé de que Deus cuidará do futuro da mesma forma que Ele cuidou no passado e perfeitamente como Ele cuida também no presente. E é impressionante como José tem um vislumbre da pessoa de Deus. Ele disse que esse Deus que faz todas essas coisas e que tira essas lembranças do passado, da vida, aquele Deus que está presente, que está conosco, e aquele Deus que nos envia para frente, Ele é poderoso. Olha o verso 6, perdão. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca. Os judeus não ficariam para sempre sob a opressão dos samaritanos nem dos persas. Os gregos iriam conquistar os persas. Os romanos iriam conquistar os gregos. Herodes iria reconstruir o templo de Zorobabel, deixando ele magnífico e grandioso. Mas o mais importante é que Cristo viria e Ele nasceria na plenitude dos tempos, no período romano. É ali que Deus estabeleceria e iniciaria o seu reino na face da terra. E um dia Ele virá e vai estabelecer o seu reino eternamente. O nosso Deus é poderoso. Deus, Ele tem a condução da história nas suas mãos. O rolo que descortina todos os passos da história estão na sua mão direita. E Ele leva a cabo todas as coisas. Deus é poderoso. O verso 7 diz que esse Deus, Ele é presente. Sacudirei todas as nações, os tesouros das nações virão para este templo. Eu encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Assim como todas as gentes de todos os lugares e povos vieram para adorar no segundo templo em Jerusalém, trazendo consigo tesouros, Cristo em glória, Ele encheu Ele mesmo o templo de Jerusalém. Então a presença, queridos, do segundo templo de Cristo, fez dele algo extraordinariamente glorioso, muito mais do que o primeiro templo de Salomão. Cristo agora, hoje, Ele é o templo conosco. Cristo hoje, Ele é o Deus presente, e Ele está em nós, e Ele é cheio de glória, Ele é cheio de poder, cheio de graça, e Ele habita em todos aqueles que amam e servem ao Senhor. Ele é o templo que habita em nós, Ele é a morada na nossa vida. Hoje, eu e você somos templo e habitação do Senhor. Estamos na presença de Deus, Deus é presente. E para finalizar, Deus é um Deus de paz. O verso 9 diz: a glória desse novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Amados, quando Cristo entra na vida de alguém, assim como Ele entrou no segundo templo nos dias em que esteve entre nós, duas coisas acontecem na vida da pessoa. A vida da pessoa, ela começa a se tornar gloriosa. O apóstolo Paulo, ele diz em 2 Coríntios 4:7, que aprove a Deus colocar nesses vasos de barro os tesouros mais especiais do coração de Deus.
Deus colocou no meu coração e no seu coração o seu poder, a sua vida, a sua glória. Nestes vasos de barro, aprove Deus fazer habitar a sua glória. Deus, Ele é um Deus que torna a nossa vida gloriosa, mas também a vida da pessoa passa a ter paz. Paz com Deus e a paz de Deus. Diz aqui o texto no verso 9: e eu neste lugar estabelecerei a paz. Tudo o que mais a alma do ser humano precisa na sua vida é de paz. É da paz com Deus e da paz de Deus na sua vida. Paz para continuar vivendo para a glória do Senhor. A alma precisa aprender a viver calado quanto às coisas do passado. E como Satanás, ele procura nos perturbar, trazendo na nossa mente as coisas do passado. Deus não quer que a gente traga à memória aquilo que já está no passado. Deus, ele quer fazer novas as coisas. Deus quer trazer um novo vinho. Deus quer trazer um novo começo. Muitas vezes Satanás, ele quer abafar o barulho do presente. E muitas vezes ele quer que a gente vive temeroso e inseguro quanto ao futuro. Mas Deus nos traz segurança quanto ao futuro. Por isso, irmãos, os nossos pensamentos, eles têm que ser levados cativos a Cristo. Nós precisamos dominar os nossos pensamentos, levando-os na presença de Jesus. Não saia desta noite daqui, sem permitir que o Espírito Santo descarregue o seu coração do peso do passado. O que é que tem te escravizado? O que é que tem te prendido? O que é que tem tirado do teu coração a paz? O que é que tem tirado do teu coração a tranquilidade de que Deus, Ele vai cuidar da tua vida? Ele vai cuidar de todos os detalhes do seu coração. Ele está te desafiando nessa noite a depositar a tua esperança somente em Deus. O Deus presente, o Deus todo-poderoso. Deleite-se nas promessas de Deus. Porque a promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida é que o Senhor está preparando para nós um lugar onde não vai mais ter dor, não vai mais ter tristeza, não vai mais ter sofrimento, não vai ter aborrecimentos, não vai ter más lembranças, não vai ter morte. As primeiras coisas já passaram, e eis que tudo se fez novo, e habitaremos na casa do Senhor para todo o sempre. Não se deixe prender pelas coisas do passado. Creia na esperança daquilo que Deus tem preparado para o amanhã, na sua vida. Permita Deus trazer o vinho novo no seu coração, nova alegria, a paz de Jesus. E a maior de todas as promessas é essa paz de Deus e essa paz com Deus. Por isso que Paulo fala em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Que Deus abençoe esta palavra no meu e no seu coração, amém?